Você tem medo? Você sabe qual o seu maior medo? Você tem ideia de quanto esse medo vem bloqueando e atrapalhando a sua vida? Você tem ideia de quanto você poderia ter na sua vida se não tivesse esse medo que você tem hoje? Seja 1, 2, 5, 10, não importa. Se você não tivesse nenhum medo na sua vida, ou se você não tivesse os maiores medos da sua vida, você acredita que teria a vida que você tem hoje? Ou acredita que estaria com uma vida melhor? Seja na sua área financeira, no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua saúde, em qualquer área da sua vida. Hoje a gente vai falar sobre os 5 principais medos que travam e bloqueiam a maioria das pessoas e como que você pode ressignificá-los e trocar, inverter esse medo por coragem e resultados na sua vida. Existe uma maneira. E essa maneira eu vou explicar para vocês agora. Meu nome é Luiz Borges e eu sou criador do programa Geração Quantum, que tem a missão de ajudar pessoas a expandir a sua consciência no processo de autoconhecimento. Ajudar as pessoas a construírem a sua melhor versão e mostrar para elas que todos nós somos muito maiores, muito melhores do que acreditamos. E a minha missão pessoal é ajudar as pessoas, através do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, a tirar todos os medos e os bloqueios para alcançar a tão sonhada felicidade e prosperidade que é o que a grande maioria das pessoas, para não falar todas, buscam. Então vamos entender aí os 5 principais medos que travam a vida das pessoas, de todas as pessoas. Em primeiro lugar, a gente tem medo de errar, de falhar. Desde o momento que a gente nasce, a gente é sempre condicionado, foi condicionado e ainda é condicionado à mania de competição, de sempre que tem que acertar. Desde o momento que a gente está na escola, a gente aprende que tem que tirar nota boa, que se você não tirar nota boa, se você não aprender alguma coisa direito, se você falhar ali, você é julgado. Entra no segundo medo, você é criticado. Então, sempre você está tentando se superar e comparar com as outras pessoas. Então, esse é um dos piores medos que travam as pessoas, errar. Mas se você parar para pensar e voltar um pouquinho na sua vida, quantas vezes você já errou? Não foi através desses erros que você conseguiu um acerto? Você aprendeu a andar de repente, de um dia para o outro? Simplesmente você estava no seu berço e sua mãe, no dia que ela acordou, você já estava em pé e pulou do berço e saiu andando? Ou você teve que começar a entender e reforçar os seus membros, começar a ganhar força, começar a ter equilíbrio, começar a engatinhar, cair muitas vezes para você começar a andar com as 2 pernas. Quando você aprendeu a nadar, você simplesmente pulou numa água, numa piscina, num rio, no mar e já saiu nadando, dando braçada? Ou você tinha medo de entrar? E aos pouquinhos, através de técnicas de pessoas te ensinando, você foi entendendo como funciona, praticando, errando, às vezes bebendo muita água e conseguiu. Quando você aprendeu a dirigir, você simplesmente entrou no carro, engatou a marcha, acelerou e já saiu dirigindo, fazendo baliza, manobrando? Ou você teve que entender como funciona o carro, teve que entender como funciona as coisas, a embreagem, para que serve cada pedal, qual a marcha que você usa para sair, para você ganhar uma velocidade e ganhar a prática. Quantas vezes você errou, você deixou o carro morrer e em outras circunstâncias? Só que mesmo a gente tendo consciência que a gente precisa errar para aprender,
Quando a gente está sobre alguma situação nova, a gente tem medo. Por quê? Por causa da crítica, do julgamento, do que as outras pessoas vão falar da gente. Que a gente vai ser incapaz ou não é bom o suficiente. Depois a gente tem o medo da rejeição, da solidão. Nós somos seres sociáveis, então a gente sempre quer pertencer a um grupo. O primeiro grupo que a gente pertence é a nossa família. Então a gente acaba conhecendo a nossa família, seja a sua família biológica ou a família que te criou, a família que te acolheu. E depois que você sai um pouquinho da sua família, você vai para a sociedade e começa a ter interações com outras pessoas. E muitas vezes você acaba querendo agradar essas pessoas para pertencer, para sentir, para ter aquele sentimento de pertencimento. E quando você é rejeitado, ou a outra pessoa não bate com você, você tem um sentimento de não pertencimento. E isso vem aquele medo de rejeição e da solidão. E dependendo das experiências que você teve na sua vida, você pode ter criado medos de tentar se expor para outras pessoas, de relacionar com outras pessoas, de colocar numa situação de desconforto, porque você tem medo de ser rejeitado, medo de ser criticado, medo da solidão, de ficar sozinho. Depois, às vezes a gente tem o medo de magoar alguém ou machucar alguém. Muitas vezes a gente tem receio de falar algumas coisas, muitas vezes que a gente acredita, porque a outra pessoa não acredita ou você está com medo de desagradar aquela outra pessoa. Então, você gosta de uma pessoa, seja da sua família, do seu relacionamento, dos seus amigos, e evita de falar algumas coisas porque aquela pessoa tem alguns pensamentos que às vezes não bate com o seu, só que você, por medo de ser você mesmo, de falar o que você pensa, você acaba engolindo aquilo e guardando aquilo para você mesmo e acaba se frustrando muitas vezes porque você está com medo de machucar o outro, de desapontar o outro, de magoar o outro. Então, esses 4 primeiros aqui são os maiores medos que bloqueiam as pessoas de conquistar novas coisas, de ir em busca do novo. Por quê? O medo, ele está vinculado ao desconhecido, principalmente esses 4 medos aqui. E o que é o desconhecido? O desconhecido é o novo, é o que você não conhece, é o que você não experimentou ainda. Isso pode ser para algo que esteja externo ou um sentimento. Então, até quando você deixa de falar alguma coisa com medo de magoar alguém, de machucar alguém, você está com medo da reação da outra pessoa, da reação desconhecida que você tem. Então você conhece, às vezes, uma parte da pessoa, que aquela parte te agrada, e você acaba não querendo que ela seja de uma outra maneira, e com isso você acaba com medo de ser você mesmo, de falar alguma coisa, com medo de machucar. Então o medo, ele está ligado ao desconhecido. Tudo que é novo, tudo que é desconhecido, tudo que você não sabe, tudo que você não aprendeu, você tem medo. E esse medo, conforme a gente vai crescendo, mais adulto a gente fica, mais medo a gente vai tendo. A gente vai se acostumando a entrar numa zona de conforto do conhecido. Então, por essa zona de conforto, a gente evita de fazer coisas novas, de experimentar coisas novas, de conhecer pessoas novas. Então, às vezes você está insatisfeito com o seu emprego, que você vem trabalhando há
anos e anos, 5, 10, 15, 20 anos, não sei, depende, e você sabe que aquele emprego não está te fazendo bem às vezes para você ali, você sabe que às vezes você chegou no máximo que aquele lugar poderia te oferecer e você tem uma vontade gigantesca às vezes de sair dali, de fazer outra coisa, mas você tem medo de arriscar o novo. Então você tem medo de, às vezes, fazer uma entrevista, porque faz muito tempo que você não fez uma entrevista, medo de tentar empreender, talvez porque você nunca empreendeu, ou medo de entrar num outro lugar, de trabalhar com uma outra coisa e não dar certo, de falhar. Então esse medo acaba te bloqueando e enquanto esse medo está te bloqueando, você vai causando emoções negativas ali. Então os medos, eles afetam totalmente as nossas emoções. E são essas emoções que começam a borbulhar dentro da gente como se fosse um caldeirão. E essas emoções, junto com os pensamentos, causa ainda mais insegurança para a gente enfrentar. Isso acaba virando um ciclo na nossa vida, porque você não consegue ir além daquilo que você já tentou. E quanto mais você segura e não se arrisca, mais você fica travado. É como se tivesse um elástico amarrado em você e numa árvore ou num bastão, algum lugar que você não consiga soltar. Então, o conhecido é até onde o elástico consegue esticar. Então, você consegue dar a volta na árvore ali ou naquele meio até onde o elástico consegue. O elástico seria as suas crenças. E as suas memórias. Então imagina que as suas crenças e as suas memórias. O que são crenças, Luiz? Crenças é tudo aquilo que você acredita. Tudo que você deu um significado para aquilo, que você acredita que é certo, que é errado, que pode, que não pode, ele se transforma numa crença, o que você acredita que é a realidade. Acredita que você, até onde você pode ir. Então, são os seus limites ali. Você está limitado dentro das suas crenças. E as suas memórias fazem parte de tudo isso também. As suas memórias, elas são criadas a partir das suas experiências. Então, desde o momento que a gente nasce, a gente tem diversas experiências na nossa vida e essas experiências, a gente dá um significado para ela de acordo com o que aconteceu ali. Por mais que esteja diversas pessoas no mesmo ambiente, acontecendo algum evento, alguma experiência, experimentando a mesma coisa, cada pessoa vai dar um significado diferente daquilo. Então, da maneira que você enxerga algo, não é a mesma maneira que a outra pessoa enxerga aquele mesmo algo. Em cima desse significado, você coloca uma emoção, você tem uma emoção vinculada àquilo, se é uma emoção positiva ou negativa. E essas crenças, mais as suas memórias, elas formam o que te controla. Que é a sua programação. O que é a sua programação? A sua programação é como se fosse o software, os comandos e os limites que existe na sua mente que faz você se mover. São até onde você acredita que pode chegar, até onde você acredita que pode ir. São os seus limites, o seu mapa que você criou. Então, a sua programação é o que move a sua vida. E dentro da sua programação é onde estão os seus medos, os seus limites. Então, para ultrapassar essa barreira dos medos, ultrapassar aquele limite que o elástico consegue chegar, você vai ter que ou cortar aquele elástico
para você ir além, ou trocar aquele elástico, colocar um elástico que estica mais. E para isso, você precisa trocar as suas crenças. Às vezes a crença de incapacidade em alguma coisa, de que você achar que não é bom em alguma coisa, de você achar que você não vai ser aceito por alguém num grupo, de você achar que você não conhece algum assunto ou que você não tem capacidade de aprender aquilo. Ou seja, as crenças que você não consegue ir além daquilo que você já foi. E essas crenças elas começam na nossa infância e vêm reforçando ela na nossa fase de adolescente até adulto. Então, se você lembrar ou ver uma criança, na maioria das vezes, as crianças não têm muito limite. Por quê? Elas não têm a crença, elas não têm esse significado, não têm muitas memórias criadas nelas que vão limitar. Elas sempre estão aprendendo por tentativa e erro, elas estão arriscando, elas não têm medo das coisas. Tanto é que sempre tem que ter um adulto por perto para colocar alguns limites nas crianças para cuidar da saúde dela ali, né? Para não se machucar ou alguma coisa pior acontecer. Mas muitas vezes são esses mesmos adultos aí que acabam colocando crenças limitantes na mente dessas crianças, na programação delas, que lá no futuro vai criar esses bloqueios aí que vai causar diversas emoções negativas e pensamentos de insegurança, de incapacidade, que até esses pensamentos, essas emoções, que muitas vezes está vinculada ao passado, à programação que foi construída aí, elas acabam se convertendo em doenças. Sejam doenças psicológicas aí, ansiedade, depressão, síndrome de burnout, N outras que vêm aparecendo, como até doenças físicas. Começa com uma dor de cabeça e depois vai acontecendo uma dor no corpo, então ela acaba a manifestar, esses medos acabam a manifestar doenças físicas em partes do seu corpo que depois você acaba indo para remédios, indo para N coisas que vai mexer com o seu biológico e muitas vezes, na maioria das vezes, você não está curando a causa daquela doença, a causa, e às vezes a causa pode ser emocional e a emoção está dentro da sua mente, que faz parte aí da sua programação. E essa programação, essas crenças, essas memórias aí, essas emoções, tudo isso que onde está os seus medos, ela foi formada aí e os grandes participantes, vamos dizer assim, que ajudaram a criar esses medos em você, foi a sua família, foi a sociedade e até mesmo a religião. Na religião, você muitas vezes tem aquela noção de pecado, de culpa, do que é certo, do que é errado, do que você pode fazer, o que não pode. E muitas vezes existe uma crença que trava, que você acredita tão naquilo que você não pode ir além porque você acha que vai estar afetando ou desagradando algo maior aí, né? Então você acaba se limitando muitas vezes nisso aí. E a sociedade muitas vezes cobra da gente, ela cria padrões, ela cria modelos para você seguir. Então tem um modelo de corpo perfeito que se você não tiver naquele corpo perfeito, você está fora do padrão que a sociedade prega e isso causa insegurança em você, ou medo de se expor, medo do julgamento. Você às vezes tem que ter uma marca de roupa, um estilo, um corte de cabelo, coisas externas, ou se você não tiver um carro do modelo tal, ou um padrão de vida, um padrão de sociedade, um padrão financeiro, você não se encaixa em alguma coisa, então você se sente inferior àquilo e você acredita que você não consegue chegar naquele patamar. Então são N padrões que a sociedade impõe pra gente
e muitas vezes o que está por trás dessa sociedade são grandes empresas que querem vender os produtos dela, tentar vender os produtos e você acreditar que você precisa daquilo. E muitas vezes você não precisa daquilo, só que você entrou num estado de programação, que existe uma programação por trás psicológica, que você passou a acreditar que você precisaria ou que você é de um jeito A, B ou C ou D, ou que você precisa ser do jeito A para você estar na empresa tal ou se relacionar com a pessoa tal. Se você não for daquele jeito, você não pode. Então, olha quanta coisa vai acontecendo e que vai criando as nossas crenças, nossas memórias e nossa programação aí. E a família é as primeiras pessoas que a gente tem contato. E na família, muitas vezes, não é nem por mal. Nossos pais, as pessoas que nos amam, as pessoas que nos criaram, elas têm uma programação inserida nelas. Elas viveram, elas têm as crenças, as memórias, elas têm o que ela acredita que é certo e errado, ela tem o que ela acredita que é bom para você. Como você não sabia nada e ela se sente na responsabilidade de te ensinar as coisas, ela vai te ensinar o que ela sabe. E muitas vezes o que ela sabe, às vezes não é o melhor para você no momento de adulto. Pode ser que naquele momento que você está se desenvolvendo, possa ser o melhor, só que muitas vezes você começa a olhar um padrão da sua família e você acredita que é somente daquele tamanho. Você não consegue ir além daquilo, ou que você não pode porque você vai desagradar alguém, que entra nesses 4 principais medos aqui. E então a família, a sociedade, a religião, geralmente são os 3 pilares aí que acabam criando padrões e reforçando crenças na gente que acabam nos limitando, causando medos. E esse último medo, que são fobias e traumas, geralmente ele está ligado a experiências. Então, imagine que você tem uma fobia de algum bicho, de aranha, de barata, de escorpião, ou de entrar na água, ou de altura. Você tem um trauma de andar no elevador, de qualquer coisa que te bloqueie, te causa medo quando você está próximo de uma situação, ou só de você pensar naquela situação, você já começa a tremer, a suar. Isso está ligado totalmente às suas memórias. Então, o que acontece? Quando você starta um gatilho na sua mente, ou seja, você pensa, você ouve, você vê através dos seus 5 sentidos alguma coisa que remete, alguma memória que você já vivenciou, que você viu aí, aquela memória que está vinculada a uma emoção negativa, ela vai vir à tona em você, e como a sua mente ela não diferencia o real do imaginário, para ela é tudo real, ela acredita que está acontecendo aquilo naquele momento. E só de você pensar naquilo, você já começa a tremer, já começa a suar, já vem aquele frio na barriga, frio nas mãos, e a pessoa não consegue nem ouvir falar naquilo. Então, geralmente acontece às vezes com abuso sexual, ou alguma coisa, algum acidente forte que já aconteceu, que remeteu a aqueles gatilhos e aquelas memórias. Então, qualquer coisa que é associada a alguma memória que te traz um medo, que tem alguma coisa negativa atrelada, ela acaba virando uma fobia, um trauma. Então, para você resolver esses problemas aqui, a gente tem que mexer lá na sua programação, lá nas suas memórias e dar um novo significado para aquela dor que você estava tendo, para aquele medo que você estava tendo. E já as 4 memórias aí, a gente tem que trabalhar nas suas crenças, na sua programação. Você tem que entender algumas coisas e principalmente como funciona a sua mente, como que tudo isso funciona e te move, que faz parte da sua programação. Então, para você transformar os seus medos em coragem ou ultrapassar essa barreira do medo, você tem que trabalhar, entender a causa dele. E a melhor maneira para a gente entender e resolver esses medos aí é através do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque você vai entender como tudo isso funciona e como tudo isso está relacionado na sua mente. Entendendo como funciona a sua mente, entendendo quem é você de verdade e como você funciona, você consegue ressignificar todas essas crenças e ultrapassar essa barreira do medo.
você consegue trazer novos significados para você e você consegue entender que você não é menor do que outras pessoas. Você consegue entender que você consegue o que outra pessoa conseguiu, porque se uma pessoa conseguiu, você tem a mesma capacidade, que você tem essa capacidade e você consegue trabalhar todos esses bloqueios que acontecem internamente. Então tem técnicas para isso, tem métodos para isso e o autoconhecimento traz e dá clareza do que estava obscuro. Então o autoconhecimento aí é uma das melhores ferramentas para você tratar a causa raiz, porque muitas vezes a gente tenta só resolver o sintoma e temporariamente às vezes a gente até consegue, mas depois parece que volta. Então a gente consegue dar 2 passinhos, depois volta para trás e sempre acaba bloqueando nas áreas da nossa vida. A gente vê, a gente sente, a gente sabe os medos que a gente tem. Todo mundo tem medo e faz parte e vai continuar tendo medos porque tudo que é novo, tudo que é desconhecido, a gente tem aquele receio por N motivos aí. Só que quanto mais você trabalha isso dentro de você, quanto mais você se arrisca, quanto mais você aceita aquele medo e trabalha aquele medo para tirar e ir além daquilo, mais fácil fica para você lidar com o novo, com o desconhecido. Então, te convido aí a assistir os vídeos do canal, que tem muita coisa relacionada ao autodesenvolvimento, ao desenvolvimento pessoal, ao autoconhecimento aí, e para você entender a sua verdadeira essência, que quando você chegar e entender a sua verdadeira essência, muito desses medos, muito dessas crenças que foram criadas aí durante a sua vida vão ser totalmente ressignificadas aí e trocadas por crenças fortalecedoras ao invés de crenças limitantes. Beleza? Se você curtiu esse conteúdo aí e deu para você entender um pouquinho mais sobre o medo, deixa um like aí, dá um curtir, deixa um comentário aí e escreve aí qual o medo que mais afeta a sua vida, que em cima de tudo que vocês estão escrevendo aí nos comentários, eu vou começar a trabalhar com esse conteúdo e criar conteúdos direcionados a esses assuntos aí que as pessoas mais procuram. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!